Hermani, bom dia. Alô, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Estamos no aguardo do vereador Mingo, que se encontra presente, fazer o registro da sua presença. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 vereadores presentes, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária vereadora Ana Tonelli proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei, vetos e moções. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Pastor Roberto Conde Andrade e Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir itens de segurança infantil em edificações comerciais que ofereçam playground e brinquedos similares para crianças. Veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que altera o Código de Obras e Edificações para determinar construção nas edificações destinadas à escola de baias para estacionamento de veículos de transporte escolar. Veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos supermercados mobiliário de altura adequada ao portador de necessidades especiais. Projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso de área pública situada em Vila Hortolândia ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para a construção de sede e autoriza convênio correlato. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com a Associação dos Artistas Plásticos de Jundiaí para a concessão de bolsas de estudo para cursos de desenho e pintura. Ainda do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Lar Anália Franco para atendimento educacional infanto-juvenil com efeito retroativo. Veto total ao projeto do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini, que proíbe criadouros de animais para comércio de peles. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Silvio Hermani, que prevê na revenda de cigarros mostruário e propaganda em local próprios. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val, que prevê prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Veto total ao projeto de lei do suplente e, à época, vereador João Henrique dos Santos, que institui o programa SOS Construção, de repasse de material de construção reaproveitável a famílias de baixa renda. Projeto de resolução de autoria do vereador Pastor Roberto Conde, que determina nas licitações e contratos da Câmara Municipal previsão de coleta e destinação adequada pelos fornecedores dos materiais que especifica. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei que altera a Lei 6109 de 2003 para instituir pontos de estacionamento de táxis de fronte de hotéis. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei que exige nos estacionamentos que especifica placa informativa sobre ressarcimento de danos causados a veículos.
projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei que prevê nas repartições públicas em que haja balcão de atendimento do público, câmeras de monitoramento. De autoria da mesa, projeto de decreto legislativo que suspende por inconstitucional a execução da lei que institui a campanha voluntária de esclarecimento à população sobre queimadas urbanas. Moção de autoria do vereador José Dias, que apela à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que as contas possam ser pagas na rede bancária. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, moção que apela à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei do deputado federal Henrique Afonso, do PV do Acre, que dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e a proteção de direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais. Temos também, senhor presidente, um ofício que tem o número 295 deste ano, do PROCON de Jundiaí, que informa a movimentação de atendimento daquele órgão no mês de junho deste ano. Essa é a matéria que temos iniciando esta sessão ordinária. Muito bem, primeira secretária, vereadora Antonelli. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo as atas da 113ª sessão ordinária, realizada em 12 de julho de 2011, e da 6ª sessão especial, realizada em 13 de julho de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Vamos passar à nossa ordem do dia. E o primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.289, de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que condiciona acesso de cães e gatos a áreas públicas de lazer. Está em discussão o veto total. Com a palavra o autor, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, esse retorno, segundo semestre, mais um semestre de trabalho nessa Casa de Leis. Vamos iniciar com um veto total ao meu projeto, que condiciona acesso de cães e gatos a áreas públicas de lazer. Bem, ainda ontem estivemos com o prefeito falando sobre esse projeto, em que pedíamos a liberação dos parques em Jundiaí para a presença de cães e gatos com seus animais, para que as pessoas que gostem de animais possam levar seus animais. Sabemos, quando protocolamos o projeto, sabíamos que era uma competência exclusiva do Poder Executivo, por se tratar de próprios municipais. Porém, devido à grande demanda e o número de pessoas que solicitam, não apenas a esse vereador, mas aos demais vereadores, a liberação de parques para que possam passear com seus animais, protocolamos o projeto de lei, que foi aprovado nesta casa. A grande indagação das pessoas é justamente por que em Jundiaí não podemos ter animais em parques e em cidades vizinhas os parques são liberados. Sabemos que há algumas razões, por exemplo, o Parque da Cidade, por se tratar de uma área de manancial, realmente fica um pouco complicado, até porque tivemos alguns problemas com carrapato estrela no passado, e acho que também o Parque da Cidade não seria o melhor dos parques. Porém, estamos negociando com o prefeito, dialogando no sentido de liberar apenas um parque,
para que as pessoas possam ter acesso com seus animais. E ontem, mais uma vez conversando com o prefeito, ele falou que vai estudar o assunto, vai estudar a possibilidade de termos em nosso município um parque para que as pessoas possam passear com seus animais. Portanto, como falei nesta casa quando foi aprovado o projeto é uma competência exclusiva do Poder Executivo. Então, deixo Vossas Excelências absolutamente à vontade, se quiserem manter o veto, porque estamos dialogando com o prefeito no sentido de liberar um parque. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Leandro Pamarino. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 10.289, de autoria do vereador Leandro Pamarino, que condiciona acesso de cães e gatos a áreas públicas de lazer. Em votação, o veto total. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, essa presidência, que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.289. Segundo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.921, de 2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza a concessão administrativa de uso e posterior doação ao Estado de imóvel situado no bairro Tijuco Preto, para a instalação do Centro de Detenção Provisória da Secretaria de Assuntos Penitenciários, com efeito retroativo. Está em discussão o projeto de lei de número 10.921. Em votação. Com 15 dos senhores vereadores votando a totalidade da casa, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Também aprovada a emenda número 1 com a totalidade dos votos dos senhores vereadores. 15 votos sim, essa presidência regimentalmente não vota. Portanto, aprovado tanto o projeto de lei de número 10.921, bem como a emenda de número 1, que autoriza a concessão administrativa de uso e posterior doação ao Estado de imóvel situado no bairro do Tijuco Preto para a instalação do Centro de Detenção Provisória da Secretaria de Assuntos Penitenciários, com efeito retroativo. A autoria é do prefeito municipal Miguel Haddad. Terceiro item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.936, de autoria da mesa, que institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí e revoga leis correlatas. Está em discussão o projeto de lei de número 10.936. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos pela aprovação, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.936.
936. Em votação, a emenda de número 1. Também com a totalidade dos senhores vereadores votando, a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.936, fica assim, a presidência que regimentalmente não vota, fica assim aprovado o projeto de lei, bem como a emenda, projeto de lei de número 10.936, de autoria da mesa, que institui o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí e revoga leis correlatas. Quarto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.473, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que proíbe queimadas na cidade de Jundiaí. Está em discussão o projeto de lei, com a palavra o seu autor, vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico. Obrigado, presidente. Quero, antes de começar minha fala, citar a presença da presidente do sindicato dos servidores públicos, a Eleni, que está presente, e também do Vanderlei, né? E também da irmã do vereador Gustavo, né? Está hoje na casa, a Érica, então, está nos assistindo aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, falar sobre o projeto de lei 10.473, de autoria deste vereador, que proíbe queimadas. É mais um dispositivo, senhores vereadores, no combate às queimadas em nosso município, tendo em vista que nesse período de estiagem, muitas pessoas ateiam fogo em seus terrenos, em suas propriedades que tem aí o mato, que fica mais fácil do que cortar o mato e levar para um descarte. Mas isso nos causa muito transtornos das várias ordens. Uma, questão ambiental, outra, questão de saúde, e sujeira também, porque a cidade fica aí tanto com a poluição das queimadas, e o chão também das casas se vê os resíduos das queimadas por todos os lados. Mas, principalmente, a questão da saúde pública, que o clima já está seco demais, e as pessoas ainda ateiam fogo nos terrenos. É uma prática antiga, mas uma prática que deixa todos nós preocupados. Desta forma, senhores vereadores, nós elaboramos esse projeto, e, diga-se de passagem, um projeto legal, um projeto constitucional, e essa casa, desta forma, pode contribuir até com o poder público para que possamos fiscalizar. O artigo 1º, senhores, fica proibido, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de preparo do solo. Senhor presidente, eu não consigo pedir aos colegas para, se puder... O vereador Tico está com dificuldade devido ao nível de conversa que nós estamos tendo no plenário, gente. Por favor, vamos ouvir o vereador Tico explanando sobre um projeto de lei de sua autoria. Então, fica proibido, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de preparo do solo, para plantio, limpeza de terrenos, marginais de rodovias, margens de rios, lagos, reservas florestais, mananciais, matas de todas as espécies localizadas no município de Jundiaí. Aí vem todos os artigos, senhores, mas este projeto, ele pode ocasionar multa para o munícipe que for pego ateando fogo
em seu terreno ou em qualquer lugar. Então, dessa forma, fica estipulado R$3 o metro quadrado que for atingido por esse fogo, na propriedade de qualquer cidadão, ou se ele ocasionar fogo em propriedade alheia ou do município. E R$6 por metro quadrado quando a área atingida for de proteção permanente, tombada ou de preservação ambiental. Dessa forma, a gente espera que irá coibir ou diminuir um pouco as queimadas. Então, nós temos que informar os cidadãos, principalmente cidadãos que praticam esse tipo de ação há muito tempo. Nós sabemos que chega essa época aqui, ele taca fogo porque não quer o seu terreno, a sua propriedade, crescendo aí árvores, que pode depois torná-lo empreendimento imobiliário de alguma forma. Então, nós esperamos coibir essa prática no município e espero também que tenha aí a unanimidade dos votos dos colegas. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista o falecimento, no dia 29 de julho, do já saudoso professor Dr. Vicente Genovez, ele que foi professor em algumas escolas aqui de Jundiaí, inclusive na Escola Superior de Educação Física, a ESEF, foi vice-diretor, Faculdade de Medicina também, Dr. Jaime Rodrigues, Faculdades Padre Anchieta, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Experimental de Jundiaí, o antigo Instituto de Educação, né, que foi na época de 65 a 90, peço a Vossa Excelência que, se assim entender, que dedique a sessão de hoje à memória do professor Dr. Vicente Genovez. Obrigado. Muito bem lembrado, vereadora Ana Tonelli. Com certeza, essa presidência defere e acata a solicitação de Vossa Senhoria para que dediquemos ao saudoso professor Vicente Genovez a sessão de hoje, né? Acho que uma pessoa que trilhou o caminho ensinando a juventude de Jundiaí. Eu fui uma das pessoas que tive a oportunidade de tê-lo como meu professor lá no Instituto de Educação, nos idos de 1971, 72, 73, 74, vereadora Ana Tonelli. E, com certeza, uma pessoa que teve a sua história e vai ter a sua história gravada e registrada na cidade de Jundiaí. Então, fica dedicada a sessão de hoje à memória do professor Vicente Genovez. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins, para falar no projeto de lei de número 10.473. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Tico pela exposição de tal assunto, acho que de suma importância, principalmente nessa época, visto o grande número de atendimentos que temos pelo Corpo de Bombeiros, pela própria Guarda Municipal. Lembrar também que complementa, como havíamos combinado, né, Tico, um projeto de lei, hoje já lei, né, número 7474, de 18 de maio de 2010, de minha autoria também, que veda queimadas nas áreas que especifica, justamente na área urbana e adjacências. Então, é um projeto de lei de suma importância, principalmente nessa época, pela seca que está, e justamente pelo dolo, ou seja, por aquela vontade das pessoas que praticam a queimada, para que limpem o seu terreno, para depois não conseguir uma autorização do DPRN, etc. e tal, dizendo que o terreno estava limpo. Então, parabéns, obrigado pela complementação do nosso projeto, né, de maio de 2010, e eu acho que ele é um projeto muito sério, tanto a gente vê pela divulgação na própria imprensa, e o próprio cuidado que o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal tem, principalmente na nossa Serra do Japi. Parabéns, vereador, conte com o voto desse vereador aqui. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.473. Peço a palavra. Com a palavra, o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Com a questão de ordem do vereador Tico. É só para parabenizar o vereador Paulo Sérgio, que ele tem um projeto aí nessa linha de preservação também. É um projeto que já foi votado por essa casa e de suma importância também. Esse projeto vem complementar. Ele vem aí punir realmente, presidente, quem ateia fogo, quem está fazendo essa prática ilegal em nosso município. Mas é mais
um dispositivo aí para o poder público poder controlar um pouco mais a cidade na questão das queimadas. Parabéns, vereador Paulo, e eu agradeço também, já por dispor a questão do voto favorável. Peço a palavra, senhor presidente. E até em nome do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. O projeto hoje discutidos nesta manhã, desde o primeiro projeto, Leandro, cargos comissionados aqui, os nossos cargos de salários e carreira de nossos funcionários. A Câmara volta com projetos importantes, como sempre, e este é mais um projeto de grande necessidade em nossa cidade. Quero parabenizar o nobre autor e já dizendo que votarei favorável a esse projeto. Projeto que ele... Pois não, vereador, pode? Tem aqui um resumo. O projeto do nobre vereador Tico, ele proíbe o uso do fogo para preparo de solo, para plantio, limpeza de terrenos marginais de rodovias e margens de rios, lagos, reservas florestais, mananciais, matas, etc. Excelente projeto. Eu resido ali, no bairro de Jundiaí-Mirim, e por incrível que pareça, alguns moradores do bairro têm me procurado por serem incomodados que um vizinho taca fogo no terreno para limpar, põe fogo na sujeira, junta lá as folhas de árvore, e esse projeto ele é bom porque esse tipo de ação já diz bem claro aqui, já está explícito, faz mal a fumaça e o fogo, além de fazer mal para o meio ambiente da seca, como já foi dito, para a saúde, e ainda provoca desentendimentos entre vizinhos. Eu precisei por 2 ou 3 vezes, recentemente, ir lá apaziguar, fazer o trabalho lá, Tadeu, de mediador, para ficar tudo em paz, porque os vizinhos ficavam bravos. É um projeto extremamente necessário. Na região da Serra do Japi, as queimadas, infelizmente, são constantes. Nós temos a Guarda Municipal, como também foi mencionado, que faz um trabalho muito lindo na Serra do Japi, vem contribuindo para cada dia mais se preserve a Serra do Japi. Mas no ano passado, tivemos mais de 10 ocorrências registradas de fogo na Serra do Japi. Agora, no último dia 10 de abril, nós tivemos uma área próxima já à preservação também aqui no pé da serra, mais de 3 horas de fogo, e os bombeiros ali trabalhando mais de 3 horas para combater mais este incêndio. Não podemos permitir que esse tipo de ocorrência continue acontecendo. E mecanismos como esse vêm contribuir para que inibam e contribuam para que pessoas se conscientizem e que sejam penalizadas aquelas que não se conscientizem, a não vir mais praticar estas práticas. Portanto, parabenizo o nobre autor, o outro autor que já tem um projeto anterior no mesmo sentido, e estarei certamente votando favorável sempre em ações como esta. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, nobre vereador Anivaldo Ramos de Freitas. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.473, de autoria do nobre companheiro José Galvão Braga Campos, proíbe queimadas. Nós temos na justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, em épocas de estiagem, o número de queimadas chega a proporções alarmantes, elevando a dispersão de gases na atmosfera, expondo a população a riscos respiratórios e acometendo principalmente idosos e crianças, o que resulta na superlotação de hospitais do município. Infelizmente, a prática de queimadas ainda é uma constante entre a população, muitas vezes há um descontrole dessa atividade, causando por fim danos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. O município de Jundiaí está inserido numa área de proteção ambiental criada pela lei estadual
número 4095, de 12 de junho de 1984. É regulada pelo decreto número 43284, de 3 de julho de 1998. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho que parabenizá-los, todos aqueles que sempre procuraram a fazer algo para o município e para o povo. Sabemos que já passou por esta casa outros projetos de leis também, nas mesmas condições deste projeto que hoje nós estamos defendendo aqui na tribuna. E nós esperamos a atuação, sim, do governo, o governo municipal, porque há pouco tempo, aqui nesta casa, um projeto de lei, até de autoria do vereador Zé Dias, por esta casa, foi vetado. Esperamos que esse daqui não seja vetado, seja acolhido pelo prefeito e venha satisfazer a população que realmente precisam e necessitam deste benefício. Sendo que tudo aquilo que realmente é de responsabilidade dos munícipes, também é de responsabilidade do poder público, que muitas vezes é roçado, matos, cortado, galhos de árvores têm que ser recolhidos imediatamente para que não aconteça também crime desta natureza no qual nós estamos citando aqui. Eu vou votar favorável ao projeto interessante que vem ao encontro e à necessidade, principalmente nesta época de estiagem. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, no apoio ao projeto de lei do nobre companheiro José Galvão Braga Campos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão o projeto de lei de número 10.473, com a palavra o novo vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, estava ouvindo os vereadores que me antecederam, mas não poderia deixar de fazer alguns comentários e parabenizar o autor. Na verdade, os dois autores, né? Um de uma lei que já é existente, mas esse aqui que acaba contemplando, do vereador Tico e anteriormente do vereador Paulo Sérgio, complementando uma lei. Na verdade, nós temos a nível federal e estadual leis que regem nesse sentido de queimadas. Porém, há necessidade de fazer essa regulamentação dentro do nosso município. Eu tenho certeza que nesse momento, inclusive conversando com uns amigos meus, vou até citar dois deles. Um é o seu Martinho, que é um apaixonado e defensor da natureza, e outro é o senhor Joaquim, um agrônomo aposentado, que também muito falava em relação a essas queimadas. Eu moro numa região ainda, embora bem povoado, algumas áreas, né, de agricultura, área não habitada pelo ser humano. E constantemente, principalmente nessa época de estiagem, realmente as queimadas acontecem. E por muitas vezes, pessoas que exclusivamente por instinto destruidor, tacam fogo, passam na beira do asfalto, onde tem um mato seco ali, às vezes uma bituca de cigarro que é jogada de dentro do carro, e aí começa um incêndio, e o perigo, tanto de uma catástrofe em relação ao perigo do fogo, mas a questão ambiental e a questão de saúde. Então, parabenizar o autor. E a minha preocupação, eu acho que é a forma, né, e a eficácia da questão da fiscalização, da dificuldade que isso propõe, né? Porque como que, lógico que talvez através de uma denúncia das pessoas, fazendo denúncia do ocorrido, possa gerar aí uma investigação nesse sentido de um incêndio criminoso. Mas se você pegar no ato, no flagrante aí, a dificuldade que isso vai gerar, né?
Então, é uma medida necessária, importantíssima para o nosso município, mas eu tenho aí uma grande preocupação no sentido da fiscalização, de como chegar no autor desse crime horrível aí, que realmente deve ser combatido. Permite uma parte, vereador? Então, uma parte, vereador Leandro. Gostaria de utilizar suas palavras para parabenizar pela fala. Realmente a fiscalização é um problema complicado. E gostaria, através da tua fala, também parabenizar o vereador Tico, o vereador Paulo, pelos projetos, esse especificamente do vereador Tico, porque realmente a questão das queimadas é uma questão... Obrigado, senhor presidente. Bem, dando continuidade, obrigado, presidente. Realmente a questão das queimadas é uma questão preocupante, principalmente em nosso município, que temos uma serra maravilhosa, uma porção de intocável aí, e vegetação maravilhosa, que é a Serra do Japi. Portanto, fico aqui os parabéns ao vereador Tico, ao vereador Paulo pelo projeto já aprovado e ao vereador Marcelo, os 3 integrantes da Comissão de Defesa do Meio Ambiente desta casa também. Obrigado. Obrigado, vereador. E nesse sentido, poderia ser de outra forma. Estivemos até conversando com o vereador Val, a bancada já declinou o apoio e tem, desde já, o voto favorável desse vereador. Obrigado, senhor presidente. As palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Dando prosseguimento à discussão do projeto de lei de número 10.473, com a palavra ao vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.473, de autoria do nobre vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, que reforça a questão da proibição de queimadas no município de Jundiaí. Muito já foi falado, a questão ambiental, a questão dos animais que estão naquele meio em que está sendo queimado, a desinteligência entre vizinhos, a questão de saúde pública, já que muitas pessoas, mesmo aquelas que não têm problemas respiratórios, acabam tendo problemas durante queimadas, a fumaça. Eu lembro, inclusive, na época em que fui diretor do Serviço Funerário Municipal, que nós tivemos uma rebelião na cadeia pública municipal, muitos mortos, e olhando o laudo, a causa da morte, asfixia mecânica. E daí que eu vim a saber que a asfixia mecânica, na verdade, é a inalação da fumaça. E apenas assim, para contribuir nessa questão, nesse ano mesmo, em 2011, vi uma certa movimentação no segundo andar do anexo da Câmara Municipal, assessoria do vereador Doca, preocupada com um incêndio em um imóvel na rua Paula Penteado. E não podíamos titubear, ligamos para o Corpo de Bombeiros de Jundiaí. E, lamentavelmente, todo aquele aparato se deslocou. Quando foi ver, era alguém limpando o entulho, o cacareco no seu quintal, provocando uma queimada, inclusive no centro da cidade. Então, isso é uma situação que não ocorre apenas na periferia, ocorre em qualquer lugar, e as pessoas não sabem o que está acontecendo e acabam acionando o Corpo de Bombeiros para tomar providências. Então, também por esse motivo, para evitar que o Corpo de Bombeiros seja acionado indevidamente, apoio esse projeto de lei, apoio essa discussão que foi provocada anteriormente pelo vereador Paulo Sérgio Martins e agora pelo vereador Tico. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores.
Muito bem, vereador Silvio Hermani. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.473, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que proíbe queimadas. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.473, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que proíbe queimadas. Esta presidência, senhores, vai suspender os trabalhos por até 30 minutos, se necessários, e faço aqui um convite, mas na realidade uma convocação, aos 16 vereadores, para que façamos uma reunião no Salão Nobre para discutirmos alguns assuntos internos da Câmara Municipal. Então, solicito que todos os vereadores se dirijam ao Salão Nobre para que a gente possa fazer uma reunião. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.